Pasta 6. 6. Amós brinca com bonecos. Sede. O nome dele era Leonide, e combinamos que não mataríamos um ao outro. Nós nos sentamos nos degraus do caramanchão e conversamos enquanto alunos e professores despertavam à nossa volta. Leonide não falava muito bem minha língua. Meu russo era inexistente, mas entendia o suficiente da história dele para ficar assustada. Ele havia escapado do gnomo russo e de algum jeito convencera Shu a levá-lo até ali para me encontrar. Leonide se lembrava de quando invadimos o Hermitage. Aparentemente, eu deixara uma forte impressão no garoto. Não me surpreende. Eu sou bem memorável. Pare de rir, Carter. Usando palavras, gestos e efeitos sonoros, Leonide tentou explicar o que havia acontecido em São Petersburgo desde a morte de Vladimir Menshikov. Não consegui acompanhar tudo, mas isso eu entendi. Quai, Jacob, Apophis, primeiro Nomo, muitas mortes em breve, muito em breve. Professores começaram a reunir os alunos e telefonar para os pais. Aparentemente temiam que o blackout coletivo pudesse ter sido causado por ponche estragado ou gás tóxico, o perfume de drill talvez. Então decidiram evacuar a área. Eu desconfiava de que em pouco tempo a polícia e os paramédicos entrariam em cena. Eu queria ir embora antes disso. Levei Leonide para conhecer meu irmão, que cambaleava pela tenda e esfregava os olhos. — O que aconteceu? Carter perguntou. Ele franziu a testa ao olhar para Leonide. — Quem? Ofereci a versão resumida. A visão de Anubis, a intervenção de Shu, a aparição do russo. — Leonide tem informações sobre um ataque iminente ao primeiro Nomo, falei. Os rebeldes devem estar atrás dele. Carter coçou a cabeça. — Quer escondê-lo na casa do Brooklyn? — Não, respondi. Preciso levá-lo a Amós imediatamente. Leonide engasgou. — Amós? Ele vira os 7, come rosto? — Amós não vai comer seu rosto, garanti. Jacob andou inventando histórias. Leonide ainda parecia inseguro. — Amós não vira 7? Como explicar sem fazer tudo parecer pior? Eu não sabia dizer em russo. Amós esteve possuído por 7, mas não foi culpa dele, e agora ele está muito melhor. — Não 7, falei. Amós bom. Carter analisou o russo. Olhou para mim preocupado. — Sede, e se for uma armadilha? Você confia nesse cara? — Eu consigo lidar com Leonide. Ele não quer que eu o transforme em uma lesma. Não é, Leonide? — Niet, Leonide respondeu em tom solene. — Não lesma. — Pronto, viu? — E quanto a visitarmos Tote? Perguntou Carter. — Não podemos adiar isso. Vi a preocupação nos olhos dele. Imaginei que meu irmão pensava o mesmo que eu. Nossa mãe estava com problemas. Os espíritos dos mortos estavam desaparecendo e isso tinha alguma coisa a ver com a sombra de Apophis. Precisávamos encontrar a ligação. — Vá você visitar Tote, decidi. Leve o Walt e fique de olho nele, ok? Anubis queria me falar algo sobre ele, mas não deu tempo. E em Dallas, quando eu estava no Duarte e vi o Walt... Não consegui terminar a frase. Só de pensar em Walt enrolado em uma mortalha de múmia, meus olhos se encheram de lágrimas. Felizmente, Carter pareceu ter entendido a ideia geral. — Eu vou cuidar dele, prometeu. — Como vocês vão chegar ao Egito? Pensei sobre isso. Aparentemente, Leonide chegara ali voando pela companhia aérea Shu, mas eu não achava que aquele deus aviador revoltado estaria disposto a me ajudar, e eu não queria pedir. — Vamos arriscar um portal, falei. Sei que eles andam um pouco esquisitos, mas será só um pulo rápido. O que pode dar errado? — Você pode se materializar dentro de uma parede, Carter respondeu. Ou acabar se dispersando em 1 milhão de pedaços pelo Duarte. — Nossa, Carter, você se importa comigo. Mas é sério, vamos ficar bem. E não temos muita escolha.
Dei um abraço rápido em meu irmão. Eu sei, terrivelmente sentimental, mas eu quis demonstrar solidariedade. Depois, antes que eu pudesse mudar de ideia, segurei a mão de Leonide e corri pelo campus. Minha cabeça ainda estava confusa depois da conversa com Anubis. Como Ísis e Horus se atreviam a nos manter separados se nem estávamos juntos? E o que Anubis tinha tentado me dizer sobre o Walt? Talvez ele pretendesse terminar nosso malfadado relacionamento e me liberar para ficar com o Walt. Ridículo. Ou talvez ele quisesse declarar seu amor eterno e lutar contra o Walt por mim. Muito improvável, e eu também não ia gostar de ser disputada como uma bola de basquete. Ou talvez, mais provável, ele estivesse tentando me dar alguma notícia ruim. Eu sabia que Anubis havia visitado o Walt várias vezes. Os dois guardavam segredo sobre o assunto das conversas, mas como Anubis era o guia dos mortos, eu imaginava que ele estivesse preparando o Walt para a morte. Anubis podia estar tentando me prevenir de que a hora de Walt se aproximava, como se eu precisasse de mais um lembrete. Anubis, proibido. Walt, às portas da morte. Se eu perdesse os dois garotos de quem gostava, bem, não havia muito sentido em salvar o mundo. Tudo bem, eu estava exagerando um pouco, mas só um pouco. E ainda por cima, minha mãe tinha problemas, e os rebeldes de Sarah Jacob planejavam um ataque terrível contra o quartel-general de meu tio. Por que, então, eu me sentia tão esperançosa? Uma ideia começou a me atormentar. Um minúsculo vislumbre de possibilidade. Não era só a perspectiva de que talvez tivéssemos descoberto um jeito de derrotar a serpente. As palavras de Anubis ficaram ecoando em minha mente. A sombra permanece. É necessário que haja um meio de recuperar uma alma banida. Se uma sombra podia ser usada para recuperar uma alma mortal que foi destruída, o mesmo poderia ser feito com um deus? Eu estava tão distraída que mal percebi que havíamos chegado ao edifício de Belas Artes. Leonide me fez parar. Este paraportal? Ele apontou um pedaço entalhado de pedra calcária no pátio. Sim, respondi. Obrigada. Resumindo a história, quando entrei na cola, achei que seria bom ter uma relíquia egípcia por perto em caso de emergência. Então fiz a coisa mais lógica. Peguei emprestado um pedaço de friso de pedra calcária do Museu do Brooklyn, perto dali. Sério, o museu tinha pedras suficientes. Não imaginei que alguém fosse sentir falta daquela. Eu havia deixado uma cópia no lugar dela e pedido que Alissa apresentasse o pedaço autêntico de friso egípcio como seu trabalho para a aula de arte. Uma tentativa de simular uma forma de arte antiga. O professor ficara devidamente impressionado. Ele instalara a obra de arte de Alissa no pátio em frente à sala de aula. O entalhe mostrava pessoas chorando em um funeral, o que me parecia apropriado para um ambiente escolar. Não era uma obra de arte poderosa ou importante, mas todas as relíquias do Egito Antigo têm algum poder, como se fossem pilhas mágicas. Com o treinamento adequado, um mago pode usá-las para ativar feitiços que seriam impossíveis sem elas, como abrir portais. Eu tinha me tornado muito boa nesse tipo específico de magia. Leonide ficou de vigia enquanto comecei a entoar. A maioria dos magos espera por momentos favoráveis para abrir portais. Eles passavam anos memorizando uma agenda de datas importantes, como a hora do dia em que cada deus nasceu, o alinhamento das estrelas, etc, etc. Eu suponho que eu deveria ter me importado com esses detalhes, mas eu nunca me incomodei. Levando em conta os milhares de anos de história egípcia, havia tantos momentos favoráveis que eu simplesmente recitava até encontrar algum. Claro, eu precisava torcer para que meu portal não se abrisse em um momento desfavorável. Isso poderia causar todo tipo de efeito colateral desagradável, mas o que é a vida sem um pouco de risco? Carter está balançando a cabeça e resmungando. Eu não sei porquê. O ar tremulou diante de nós. Um portal circular apareceu. Um funil rodopiante de areia dourada. E Leonide e eu pulamos lá dentro. Gostaria de dizer que meu encantamento funcionou perfeitamente e que fomos parar no primeiro gnomo. Infelizmente, eu errei um pouquinho o alvo. O portal nos cuspiu no Cairo, mais ou menos 100 metros acima do chão. Eu me vi em queda livre no ar frio da noite, rumo às luzes da cidade abaixo.
Não entrei em pânico. Poderia ter usado vários feitiços para sair daquela situação. Poderia ter me transformado em um papagaio. A ave, não aquele com linha. Embora essa não fosse minha maneira preferida de me deslocar. Antes que eu decidisse o que fazer, Leonide agarrou minha mão. A direção do vento mudou. De repente estávamos planando sobre a cidade em uma descida controlada. Pousamos suavemente no deserto, logo além da periferia da cidade, perto de umas ruínas que eu sabia que ocultavam a entrada para o primeiro gnomo. Olhei para Leonide admirada. Você invocou o poder de Shu. Shu, ele repetiu, sério. Sim, necessário. Eu faço proibido. Sorri encantada. Garoto esperto. Aprendeu o caminho dos deuses sozinho, é? Eu sabia que havia um motivo para eu não ter transformado você em lesma. Leonide estreitou os olhos. Não lesma, por favor. Foi um elogio, bobo. Proibido é bom. Ced gosta de proibido. Agora vamos. Você precisa conhecer meu tio. Sem dúvida, Carter descreveria a cidade subterrânea de forma dolorosamente detalhada, com as medidas exatas de cada aposento, histórias tediosas sobre cada estátua e hieróglifo e informações históricas sobre a construção do quartel-general mágico da Casa da Vida. Eu vou poupar você desse sofrimento, tá? É grande, é cheio de magia. Fica no subsolo. Pronto, resolvido. No final do túnel de entrada, atravessamos uma ponte de pedra sobre um abismo onde fui desafiada por um Ba. O espírito luminoso de ave, com a cabeça de um egípcio famoso que eu provavelmente devia conhecer, me fez uma pergunta. De que cor são os olhos de Anubis? Castanhos, duh. Suponho que ele estava tentando me enganar com uma pergunta fácil. O Ba nos deixou entrar na cidade propriamente dita. Havia 6 meses que eu não ia ali e fiquei perturbada ao ver que poucos magos estavam presentes. O primeiro gnomo nunca esteve lotado. A magia egípcia definhara ao longo dos séculos, à medida que cada vez menos iniciados jovens aprendiam as artes. Mas agora a maioria das lojas na caverna central estava fechada. Nas barracas do mercado ninguém barganhava preços de anques ou de veneno de escorpião. Um vendedor de amuletos com ar entediado endireitou o corpo enquanto nos aproximávamos, depois relaxou os ombros quando passamos direto por ele. Nossos passos ecoaram por túneis silenciosos. Cruzamos um dos rios subterrâneos e atravessamos a área da biblioteca e o salão das aves. Carter está dizendo que preciso explicar por que o lugar tem esse nome. É uma caverna cheia de várias espécies de pássaros. De novo. Duh. Carter, por que você está batendo a cabeça na mesa? Conduzi meu amigo russo por um longo corredor, passamos por um túnel fechado que antigamente levava à grande esfinge de Gizé e finalmente chegamos às portas de bronze do Salão das Eras. Agora esse era o salão de meu tio, então entrei sem cerimônia. Lugar impressionante? Com certeza. Se estivesse cheio de água, o salão teria tamanho para servir de tanque para baleias. Pelo centro, um longo tapete azul cintilava como o rio Nilo. Nas 2 laterais havia fileiras de colunas e, entre elas, reluziam cortinas de luz exibindo cenas do passado do Egito. Todo tipo de acontecimentos horríveis, maravilhosos e emocionantes. Tentei evitar olhar para elas. Eu sabia que aquelas imagens poderiam ser perigosamente envolventes. Uma vez cometi o engano de tocar as luzes e a experiência quase transformou meu cérebro em mingau. A primeira faixa de luz era dourada, a era dos deuses. Mais adiante, o velho reino brilhava prateado. Depois, o reino médio tinha tom de cobre e assim por diante. Enquanto andávamos, várias vezes tive que puxar Leonide para longe das cenas que capturavam seu olhar. Para falar a verdade, eu não estava muito melhor, não. Meus olhos lacrimejaram quando vi uma imagem de Beza entretendo os outros deuses, fazendo piruetas vestido com uma tanga. Quer dizer, eu chorei porque sentia falta de vê-lo tão cheio de vida, embora a visão de Beza vestindo tanga seja suficiente para fazer os olhos de qualquer um arder. Passamos pela cortina de luz cor de bronze e chegamos ao novo reino. Parei de repente. Na miragem irrequieta, um homem magro com vestes de sacerdote segurava uma varinha e uma faca acima de um touro negro.
O homem murmurava como se estivesse abençoando o animal. Não consegui interpretar muito bem a cena, mas reconheci o rosto do homem. Nariz aquilino, testa larga, lábios finos que se retorciam em um sorriso cruel enquanto ele passava a faca na garganta do pobre animal. É ele, murmurei. Caminhei na direção da cortina de luz. Niet, Leonide segurou meu braço. Você me diz que as luzes são ruins? Ficar longe. Você tem razão, respondi. Mas aquele é o tio Vini. Eu tinha certeza de que era o mesmo rosto que havia aparecido na parede no Museu de Dallas, mas como era possível? A cena que eu estava vendo devia ter acontecido milhares de anos antes. Não, Vini, Leonide falou. Cain Vasset. Como? Eu não sabia se tinha escutado direito, nem mesmo em que idioma ele estava falando. Isso é um nome? Ele é... Leonide passou a falar em russo e então suspirou exasperado. Muito difícil explicar. Vamos ver Amos, que não vai comer meu rosto. Eu me forcei a tirar os olhos da imagem. Boa ideia. Vamos em frente. No fim do salão, as cortinas de luz vermelha da era moderna mudavam para roxo. Supostamente isso marcava o início de uma nova era, mas nenhum de nós sabia exatamente que tipo de era seria. Se Apophis destruísse o mundo, acho que seria a era das vidas extremamente curtas. Eu havia imaginado que Amos estaria sentado ao pé do trono do faraó. Aquele era o lugar tradicional do sacerdote leitor-chefe, um símbolo de seu papel como principal conselheiro do faraó. É claro, os faraós raramente precisavam de aconselhamento hoje em dia, porque todos estavam mortos havia vários milhares de anos. O tablado estava vazio. Isso me intrigou. Eu nunca havia parado de pensar onde o sacerdote leitor-chefe ficava quando não estava em exposição. Ele possuía um camarim, talvez com seu nome e uma estrelinha na porta? Lá, Leonide disse, apontando. Mais uma vez, meu esperto amigo russo tinha razão. Na parede do fundo, atrás do trono, uma linha tênue de luz brilhava no chão. A fresta de uma porta. Uma entrada secreta sinistra, falei. Muito bem, Leonide. Do outro lado, encontramos uma espécie de centro de comando. Amos e uma jovem vestida com roupas de camuflagem estavam sentados em extremos opostos de uma mesa grande, entalhada com um mapa mundi colorido. A superfície da mesa estava cheia de peças minúsculas, navios pintados, monstros, magos, carros e marcadores com hieróglifos. Amos e a garota de roupa de camuflagem estavam tão concentrados no trabalho, movendo as pecinhas pelo mapa, que não perceberam nossa presença de imediato. Amos usava vestes tradicionais de linho. Com sua silhueta parruda, a roupa o deixava um pouco parecido com o Frei Tuque, só que com pele mais escura e cabelos mais legais. As trancinhas estavam decoradas com contas douradas. Os óculos redondos brilhavam enquanto ele estudava o mapa. A capa de pele de leopardo do sacerdote leitor-chefe cobria seus ombros. Quanto à jovem, deuses do Egito, era Zia. Eu nunca a vira em roupas modernas. Zia vestia calça cargo de estampa camuflada, botas de trilha e uma camiseta verde-oliva que realçava sua pele bronzeada. Os cabelos pretos estavam mais compridos do que eu lembrava. Ela parecia tão mais adulta e linda do que 6 meses antes, que fiquei feliz por Carter não ter vindo também. Ele teria tido dificuldade para tirar o queixo do chão. Sim, teria, Carter, vai. Ela estava estonteante, em um estilo meio garota guerreira. Amos moveu uma das peças pelo mapa. Aqui, ele disse. Tudo bem, Zia respondeu. Mas isso deixa Paris indefesa. Pigarriei. E estamos interrompendo? Amos se virou e sorriu. Cede! Ele me deu um abraço esmagador. Depois afagou minha cabeça de um jeito afetuoso. Ai! Resmunguei. Ele riu. Desculpe. É que é muito bom ver você. Ele olhou para Leonide. E este é... Zia praguejou.
Ela se enfiou entre Amós e Leonide. Ele é um dos russos. Por que ele está aqui? Calma, falei. Ele é amigo. E expliquei sobre como Leonide havia aparecido no baile. Leonide tentou ajudar, mas ficava recaindo no russo o tempo todo. Espere, Amós disse. Vamos facilitar. Ele tocou a testa de Leonide. Medwa. Acima de nós, o hieróglifo para falar brilhou vermelho no ar. Pronto, Amós falou. Isso deve ajudar. Leonide ergueu as sobrancelhas. Você fala russo? Amós sorriu. Na verdade, durante os próximos minutos, todos nós falaremos em egípcio antigo, mas para cada um de nós vai soar como nosso idioma materno. Brilhante, falei. Leonide, é melhor você aproveitar o tempo. Leonide tirou o cap e ficou mexendo na aba. Sara Jacob e seu tenente, Kuai, eles pretendem atacar vocês. Sabemos disso, Amós respondeu em um tom seco. Não, vocês não entendem. A voz de Leonide tremeu de medo. Eles são malignos. Estão trabalhando com Apophis. Talvez tenha sido uma coincidência, mas quando ele disse aquele nome, várias peças no mapa entraram em combustão e derreteram. Meu coração parecia prestes a fazer o mesmo. Espere aí, falei. Leonide, como você sabe disso? As orelhas dele ficaram vermelhas. Depois da morte de Menshikov, Jacob e Kuai vieram a nosso nomo. Nós os acolhemos. Logo, Jacob assumiu o comando, mas meus camaradas não se opuseram. Eles odiavam muito os Kane. Leonide me olhou com uma expressão culpada. Depois que vocês invadiram nosso quartel-general na primavera passada, bem, os outros russos acham que é culpa de vocês a morte de Menshikov e a ascensão de Apophis. Eles culpam vocês por tudo. Bastante acostumada com isso, respondi. Mas você não pensava o mesmo? Ele cutucou o cap enorme. Eu vi o poder de vocês. Derrotaram o monstro Jesueru. Poderiam ter me destruído, mas não destruíram. Não pareciam malignos. Obrigada por isso. Depois que nos conhecemos, fiquei curioso. Eu comecei a ler pergaminhos antigos. Aprendi a canalizar o poder do deus Shu. Sempre fui um bom elementalista do ar. Amós grunhiu. Esse foi um gesto valente, Leonide. Explorar o caminho dos deuses sozinho no meio do nomo russo? Você foi muito corajoso. Eu fui destemido. A testa de Leonide estava coberta de suor. Jacob matou magos por crimes menores. Um de meus amigos, um senhor chamado Mikhail, certa vez cometeu o erro de dizer que talvez nem todos os Kane fossem ruins. Jacob o prendeu por traição. Ela o entregou a Kuai, que pratica magia com raios, coisas terríveis. Ouvi Mikhail gritar nas catacumbas durante 3 noites antes de morrer. Amós e Zia se entreolharam, sérios. Tive a sensação de que aquela não era a primeira vez que eles ouviam falar dos métodos de tortura de Kuai. Sinto muito, Amós disse. Mas como você pode ter certeza de que Jacob e Kuai trabalharam para Apophis? O jovem russo olhou para mim como se buscasse apoio. Pode confiar em Amós, garanti. Ele o protegerá. Leonide mordeu o lábio. Ontem eu estava em uma das câmaras abaixo do Hermitage, um lugar que eu achava que fosse secreto. Eu estudava um pergaminho para invocar Shu, magia muito proibida. Ouvi Jacob e Kuai se aproximando, então me escondi. Escutei a conversa dos dois, mas as vozes eram entrecortadas. Não sei como explicar. Eles estavam possuídos? Zia perguntou. Pior, Leonide respondeu. Cada um canalizava dezenas de vozes. Era como um conselho de guerra. Ouvi muitos monstros e demônios. E a voz que presidia a reunião era mais grave e poderosa que as outras. Eu nunca havia escutado nada parecido. Era como se a escuridão pudesse falar. Apophis, Amós disse.
Leonide havia empalidecido bastante. Por favor, entendam. A maioria dos magos em São Petersburgo não é má. Eles só estão com medo e desesperados para sobreviver. Jacob os convenceu de que vai salvá-los. Ela os enganou com mentiras. Diz que os Kane são demônios. Mas ela e Kuai, eles são os monstros. Não são mais humanos. Eles montaram um acampamento em Abu Simbel. De lá vão liderar os rebeldes contra o primeiro Nomo. Amos olhou para o mapa. Ele deslizou o dedo para o sul ao longo do rio Nilo até um lago pequeno. Não sinto nada em Abu Simbel. Se estão lá, conseguiram se esconder completamente de minha magia. Eles estão lá, Leonide garantiu. Zia franziu o senho. Debaixo de nosso nariz, ao alcance de um ataque. Devíamos ter matado os rebeldes na casa do Brooklyn quando tivemos a oportunidade. Amos balançou a cabeça. Somos servidores do Maat, ordem e justiça. Não matamos nossos inimigos por ações que eles talvez venham a cometer no futuro. E agora nossos inimigos vão nos matar, Zia disse. No mapa, 2 peças na Espanha queimaram e derreteram. Um navio em miniatura na costa do Japão se partiu em pedaços. Amos fez uma careta. Mais perdas. Ele escolheu uma miniatura de cobra na Coreia e a empurrou até o navio naufragado. Removeu os magos derretidos da Espanha. Que mapa é esse? Perguntei. Zia mudou um hieróglifo da Alemanha para a França. É o mapa de guerra de Iskandar. Como eu lhes disse certa vez, ele era especialista em magia estatutária. Eu me lembrava. O antigo sacerdote leitor-chefe era tão bom que fez uma réplica da própria Zia, mas decidi não comentar isso. Aquelas pecinhas representam forças verdadeiras, deduzi. Sim, Amos confirmou. O mapa nos mostra os movimentos de nossos inimigos, ou da maioria deles, pelo menos. Também nos permite enviar nossas forças magicamente para onde elas são necessárias. E como estamos nos saindo? A expressão dele me disse tudo o que eu precisava saber. Estamos muito dispersos, Amos explicou. Os seguidores de Jacob atacam onde estamos mais fracos. Apophis envia seus demônios para aterrorizar nossos aliados. Os ataques parecem ser coordenados. É porque são, Leonide disse. Kuai e Jacob estão sob o controle da serpente. Balancei a cabeça, incrédula. Como Kuai e Jacob podem ser tão idiotas? Eles não entendem que Apophis vai destruir o mundo? O caos é sedutor, Amos respondeu. Sem dúvida, Apophis lhes prometeu poder. Ele sussurra em seus ouvidos, convencendo-os de que são importantes demais para serem destruídos. Eles acreditam que podem fazer um mundo novo melhor que o antigo, e a mudança vale qualquer preço, incluindo a aniquilação em massa. Eu não consegui imaginar como alguém podia ser tão iludido, mas Amos falou como se entendesse. Claro, Amos havia passado por isso. Fora possuído por Sete, deus do mal e do caos. Comparado a Apophis, Sete era um pequeno incômodo, mas ainda assim ele havia sido capaz de transformar meu tio, um dos magos mais poderosos do mundo, em uma marionete impotente. Se Carter e eu não tivéssemos derrotado Sete e obrigado ele a voltar para o Duat, bem, as consequências não teriam sido agradáveis. Zia pegou uma miniatura de falcão. Tentou colocá-la em Abu Simbel, mas a estatueta começou a fumegar. Ela foi obrigada a soltá-la. Eles instalaram barreiras poderosas, Zia explicou. Não vamos conseguir espioná-los. Eles vão atacar daqui a 3 dias, Leonide disse. Ao mesmo tempo, Apophis se erguerá ao amanhecer do equinócio de outono. Outro equinócio? Resmunguei. Aquela última porção de coisas desagradáveis não aconteceu em um desses? Vocês egípcios têm uma obsessão doentia por equinócios. Amos me olhou com ar severo. Sede, eu tenho certeza de que você sabe que o equinócio é um momento de grande significado mágico, quando dia e noite são iguais. Além do mais, o equinócio de outono marca o último dia antes de a escuridão se impor à luz. É o aniversário da retirada de Ra para o céu.
Eu temia que Apophis pudesse agir nesse momento. É um dia extremamente desfavorável. Desfavorável? Franzia a testa. Mas desfavorável é ruim, porque eles... Percebi que nossos dias ruins deviam ser dias bons para as forças do caos. Isso significava que eles provavelmente tinham muitos dias bons. Amos apoiou-se no cajado. Seus cabelos estavam ficando visivelmente grisalhos. Lembrei-me de Michel Desjardins, o sacerdote leitor-chefe anterior, e da rapidez com que ele envelhecera. Eu não suportava a ideia de Amos ter o mesmo destino. Não temos a força necessária para derrotar nossos inimigos, ele falou. Precisarei usar outros meios. Amos, não, Zia disse. Por favor. Eu não sabia do que eles estavam falando. Zia parecia horrorizada, e se algo a amedrontava, eu não queria saber o que era. Na verdade, falei, Carter e eu temos um plano. Contei a eles nossa ideia de usar a sombra de Apophis contra ele mesmo. Falar disso na frente de Leonide talvez fosse imprudente, mas ele havia arriscado a vida para nos prevenir dos planos de Sarah Jacob. Ele havia confiado em mim. O mínimo que eu podia fazer era retribuir o favor. Quando concluí a explicação, Amos olhou o mapa. Nunca ouvi falar dessa magia. Mesmo que seja possível... É possível, insisti. Por que outro motivo Apophis adiaria seu ataque do dia do juízo final só para encontrar e destruir todos os papiros desse Setne? Apophis tem medo de que a gente descubra o feitiço e o impeça. Zia cruzou os braços. Mas vocês não podem. Você acabou de dizer que todos os exemplares foram destruídos. Vamos pedir ajuda a Tote, expliquei. Carter está indo para lá agora, e nesse meio tempo preciso cuidar de um assunto. Talvez eu consiga testar nossa teoria sobre sombras. Como? Amos perguntou. Eu disse o que tinha em mente. Amos parecia querer protestar, mas deve ter visto a determinação em meus olhos. Somos parentes, afinal. Ele sabe como os Kane podem ser teimosos quando tomam uma decisão. Muito bem, ele respondeu. Primeiro você precisa comer e descansar. Pode partir ao amanhecer. Zia, eu quero que você vá com ela. Ela reagiu espantada. Eu? Mas eu posso... Quer dizer, e isso é sensato? Mais uma vez tive a sensação de que havia perdido uma conversa importante. O que Amos e Zia estavam discutindo antes? Você vai ficar bem, Amos garantiu. Sed vai precisar de sua ajuda, e eu vou providenciar outra pessoa para cuidar de Ra durante o dia. Ela parecia bem nervosa, o que não era normal. Zia e eu tivéramos nossas diferenças no passado, mas ela nunca havia sido insegura. Agora eu quase me preocupava com ela. Anime-se, falei. Vai ser tranquilo. Uma viagem rápida ao mundo dos mortos, ao lago do fogo da perdição. O que pode dar errado?